Olá, caríssimos e caríssimas. Estamos na segunda lição, né? Segundo trimestre de 2022. Ele está falando sobre a questão dos valores do reino de Deus, o sermão da montanha, essas coisas, né? O tema da lição de hoje, no segundo domingo desse segundo trimestre, sal da terra, luz do mundo. O textuário está em Mateus capítulo 5, versos 13 ao 14. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A verdade prática dessa lição: a influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. Claro que não. Não se pode ignorar o sal, né? E parece que ele continua no texto da leitura bíblica em classe de Mateus, capítulo 5, né? Eu imagino que sim, porque é quase que óbvio isso, né? A leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 5, poucos versículos, 4 apenas, hein? Mateus, capítulo 5, verso 13 até o 16. Sal e luz. Vamos ler. Eu estou lendo na Nova Almeida atualizada, tá? Por isso que eu estou pegando a Bíblia aqui. Aqui, ó. Gostei de pegar essa Bíblia, cheia de anotação. Eu adoro. Bastante coisa. Eu tô amando a experiência. Não sei quanto tempo que eu vou ficar com ela, não. Porque esse negócio assim é bem frágil. O aspiral é frágil, a folha acaba soltando. Mas é bem gostosa a experiência. Talvez a gente vá para uma Bíblia digital mesmo, né? Um tablet, alguma coisa assim. E lá você possa anotar infinitamente. Fazer suas pesquisas, claro. Mateus capítulo 5, versos 13 até o 16. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaura o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Insípido. Na Nova Almeida atualizada veio essa palavra. O que é insípido? Alguém sabe o que é isso? Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Não se acende uma lamparina para colocá-la embaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Palavra da salvação. A nossa aula aqui tem o objetivo de apontar a função do sal, destacar a função da luz e refletir a respeito da influência dos discípulos de Cristo na Terra. Vamos ver o que o autor vai trazer para nós aqui. Nessa lição ele vai enfatizar o papel do sal e luz que o cristão deve ser no mundo. Não basta denominar-se cristão, com certeza, mas sim fazer a diferença no lugar onde vivemos. É o que nós chamamos de relevância, né? Por isso tomaremos duas metáforas pelas quais Jesus ensinou a respeito da relevância e seus discípulos no mundo. O sal e a luz. Com esta ilumina lugar de trevas e com aquela tempera e conserva os alimentos. Somos chamados a influenciar o mundo atual. Vamos ver o que ele vai falar aqui. A palavra-chave da lição é influência. Será mesmo que a igreja está influenciando o mundo em que vive? E se ela está influenciando, é uma influência boa ou ruim? Alguém disse para mim uma vez, pense na sua igreja. Pensou? Se a sua igreja deixasse de existir, ela faria tanta falta para o lugar onde ela estava, igual faria falta um hospital, um supermercado, uma padaria, uma drogaria, um açougue. Porque se ela não fizer qualquer falta, então porque a sua igreja não tem relevância. Eu acho que agora dá para nós entender bastante o que significa a palavra influência. O sal tempera e conserva. Na Bíblia, a palavra sal aparece como substância branca usada como tempero. Jó 6,6
Marcos 9,50. Remédio conservante, Ezequiel 16,4. No grego bíblico, há pelo menos 4 significados para a palavra halas, substantivo neutro para sal, como tempero, como substância fertilizante para a terra arável, como substância que conserva os alimentos em deterioração, como substância que conserva os alimentos da deterioração, como sabedoria e graça no discurso, Colossenses 4,6. Podemos dizer que o sal tem a função de dar o sabor, pois um alimento na medida certa de sal é saboroso, Jó 6,6. Essa função simboliza a vida moderada e equilibrada de modo que traz uma ideia de boa influência no crente sobre o mundo. Outra função do sal é de preservar o alimento da deterioração. Quando não havia tecnologia de refrigeração, preservava-se a carne esfregando-a no sal, deixando-a na salmoura. Essa função traz a ideia de oposição ao mundo, pois os cristãos, como sal, são esfregados no mundo em processo de apodrecimento moral. Peraí, gente. Peraí, que eu não entendi isso aqui, não. Essa função traz uma ideia de oposição ao mundo, pois os cristãos, como sal, são esfregados no mundo em processo de apodrecimento moral e espiritual. 1 João 5, não entendi nada, gente. 1 João 5, 19. Eu não entendi. Porque se o sal é a igreja, então quer dizer que a gente esfrega e a carne ou a comida para ser preservada seria, então quer dizer que nós vamos preservar o mundanismo? Buguei aqui agora. Vamos continuar. Os cristãos, como cristãos, devemos influenciar o mundo em que se encontra estado de podridão espiritual. Mas o que está podre a gente já não joga fora? Porque eu conservo para não apodrecer. Não estou entendendo aqui o que ele está querendo colocar. Vocês estão entendendo? Eu não estou entendendo. Ele está confundindo o negócio todinho aqui, ó. Porque coloca-se o sal no alimento, ou seja, na carne, igual a carne salgada, né? A carne de sol. Você coloca o sal para não apodrecer. Mas como é que você já coloca o sal depois que está podre? Então você vai conservar a podridão, é isso? Não faz sentido. Como cristãos, devemos influenciar o mundo em que se encontra em estado de podridão espiritual. Lucas 14, versos 34 e 35. Nesse aspecto, o cristão deve expressar os valores morais e espirituais do evangelho em sua vida, opondo-se aos valores do mundo. Não esqueçamos, portanto, de nossa identidade verdadeira na relação que temos com este mundo, de acordo com as palavras de nosso Senhor. Vós sois o sal da terra. Olha, irmãos, antes de concluir aqui e fazer a sinopse, que vai dizer: o sal tem as funções respectivas de dar sabor e conservar os alimentos. À luz dessa imagem, devemos ser achados a influenciar a sociedade. Olha, irmãos, eu penso que o cristão, enquanto sal desta terra, é aquele que dá sabor à vida, não a mundo, não a podridão, não a nada dessas porcarias. A gente tem compromisso com nada disso. O que é podre tem que jogar fora, tá? Tem que jogar fora. Isso aqui que o autor fez aqui foi uma bagunça. Eu não entendi nada do que ele falou. E a não ser que eu estou tão ignorante assim que eu estou conseguindo entender nem a revista de Escola Bíblica Dominical. E eu fico decepcionado, porque é um homem até então que eu tenho por extraordinário nas suas exposições, mas o texto ficou um pouco confuso. O sal vem dar sabor. Logo, se nós somos o sal da terra, nós damos sabor a este mundo, a esta vida. A igreja do Senhor é que de fato dá sabor à vida. Não ao mundo, não à podridão, não à sujeira, não à imundície. A conservação daqui é daquela vida, enquanto vida piedosa, reta, moralmente correta, que relaciona-se com o seu Criador. Este é o tempero, este é o sabor. Segundo tópico, a luz ilumina lugares em trevas. É quase que uma redundância, né? Olha para cima.
Ele vai trabalhar agora o conceito metafísico e o conceito físico e metafórico, depois o cristão como luz e lugares de trevas. A luz procede dos corpos celestes, própria, como estrelas, refletida, lua, planetas, etc. Traz claridade, por isso é capaz de iluminar objetos e torná-los visíveis. Assim a lâmpada emite luz, o fogo espalha a luz. Afim, a luz ilumina tudo e, portanto, não deixa lugar para trevas. Do ponto de vista bíblico, a luz pode ser aplicada metaforicamente a Deus. Salmo 104, 2, Tiago 1, 17, a Jesus, João 1, 4 ao 6, a palavra de Deus, Salmo 19, 105, e aos discípulos de Cristo, Mateus 5, 14. Sim, é um pouco bobo, né, irmãos? Nosso Deus, um homem tão extraordinário, uma bobeira dessa, a luz serve para iluminar. Sério? Que eu paguei para ler isso? A luz serve para iluminar. Um parágrafo inteiro para dizer isso. Tá parecendo os especialistas da Globo? É especialista que não fala nada que ninguém já não sabe. O cristão como luz. Nas palavras de Jesus não há dubiedades. Observe que ele não disse, vós deveis ser luz, mas sim vós sois a luz. No reino de Deus, o que se espera do cristão é que ele seja viva como a luz deste mundo. Seja e viva como a luz deste mundo. Ao referir-se ao crente como luz, Jesus fez menção às boas obras produzidas por cada um de nós. E também, gente, daquela claridade que não deixa esconder sujeira. Tem que falar isso, gente, porque a luz serve para isso. Eu lembro muito bem quando a gente ia para a igreja criança, né? E você sabe, naquela época que ninguém tinha carro, tinha nada, a gente ia caminhando e menino de vez em quando levava um tropeção, aí falava, não, perdão, aí falava, não, sujou a roupa, não, tem problema não, de noite todo gato é pardo, né? Ou seja, de noite ninguém a gente vê muita sujeira, né? A luz serve para isso, a luz vê a sujeira em detalhe. Ela não esconde sujeira. Aí ele vai dizer aqui na revista, essas obras se caracterizam pelos atos de amor e fé manifestos na vida do crente por meio de um testemunho verdadeiro diante dos homens. João 15, verso 8, 1 Pedro, verso 2, 12. Logo, a vontade de Deus é que as pessoas boas, é que as nossas boas obras resplandeçam como luz e sejam vistas por todos os homens, e estes glorificam a Deus. Mateus 5,16. Sim. Irmãos, eu não sei o que vocês estão achando, mas eu imagino que a audiência aqui no canal vai cair bastante, porque eu sou bem honesto, não está acrescentando nada, não. Eu detesto coisa óbvia, gente. Já está na Bíblia isso aqui, ó. Tá? Já está na Bíblia. Né? Se fosse uma única lição para falar do Sermão do Monte, acho que já era suficiente. Né? Uma revista inteira para falar de Sermão do Monte. Eu espero que a revista dos jovens está mais interessante, porque a dos adultos tá fraquinho. Eu confesso para você que eu estou decepcionado. Estou bem... Quando disse que não se deve esconder uma cidade edificada sobre o monte, Jesus se referia à impossibilidade de esconder o brilho da luz. No reino de Deus, cada crente é uma lâmpada que brilha no mundo o tempo todo. Nesse sentido, a natureza de quem passou pelo novo nascimento é espalhar a luz no mundo, por meio da própria vida. Por isso, o crente deve estar no mundo, deve estar no lugar onde o qual foi chamado, fazendo brilhar a luz por intermédio da sua obra. Marcos 4, 21, Lucas 8, 16 e Mateus 5, do 14 ao 16. Entretanto, é preciso atentar para essa verdade bíblica. O cristão não pode manter sua vida como luzeiro pela própria força, mas por intermédio do Espírito Santo que o fortalece. Mateus 25, 4, Atos 7, 55. Gente, o que é isso aqui? É catequese? É discipulado? É revista de novo convertido?
Vamos ver o que o Ampliando o Conhecimento vai dizer. Porque até agora não mostrou conhecimento nenhum. Quem dirá ampliar, né? Ampliar para onde? Nem começou. O ensino rabínico associava a metáfora do sal com sabedoria. Esta era a intenção de Jesus, visto que a palavra grega traduzida por nada mais presta tem tolo ou louco como seu significado radicular. É tolice ou loucura os discípulos perderem o caráter, já que assim eles são imprestáveis para o reino de Deus. E colhe desprezo de ambos. Amplie seu conhecimento lendo o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, publicado pela CPAD. Um merchandising, né? Não tem nada de ampliando o conhecimento, tem um merchan descarado aqui. Auxílio bibliológico. A luz do mundo. Mateus 5, 14 ao 16. As cidades antigas eram construídas com calcário branco e desta forma reluziam com a luz do sol. Lâmpadas eram mantidas acesas nas casas durante toda a noite, dispostas em lugares altos. As duas imagens nos lembram de que a luz não deve ficar escondida. Nossa, precisou ir lá na cidade antiga para saber disso? Só você olhar para o teto da sua casa, você vai ver que a luz tem que ficar lá em cima. É tão... Os atos justos dos cidadãos são as luzes que fazem o reino visível a todos. Uma vez mais, nós vemos que o reino de Deus é um reino interior que pode ser visto e deve ser procurado em todos os cidadãos. Lawrence Richards, o Comentário Histórico-Cultural do Novo Testamento, CPAD 2012. Olha, gente, 0 a 10... Por misericórdia eu dou um 2. Se o aluno escreve uma porcaria dessa daqui, ó, num trabalho escolar na minha aula, eu reprovo o trabalho dele. Isso aqui é uma porcaria. Tá? Uma revista dessa, cara dessa. Por isso que o pessoal tá aí, ó, compartilhando a revista através da digital, né? Que... Terceiro tópico, discípulos que influenciam. Aqui ele vai falar sobre sendo sal, sendo luz e a influência cristã. Ele está muito prolixo, você tem nada para dizer e fica repetindo o tempo todo a mesma coisa, né? E repetindo a mesma coisa que não disse, né? O tempo todo. Decepcionante. Né? E eu posso criticar a lição porque isso aqui é um produto, né, gente? Devia vir com, né? O pessoal tá indo para a escola dominical de manhã, o pessoal trabalha a semana toda, um dia que ele pode levantar mais tarde, não vai levantar para ir para a escola dominical. Né? Que sentido que tem essas... Não tem sentido. Gente, traz algo novo para a igreja. Traz algo relevante. E quer fazer campanha para o povo ir para a escola dominical. Não porque o povo não gosta de ensino. Não, senhor, o povo gosta de ensino, sim. Aqui em Belo Horizonte, só escolas de teologia católica existem 8. Católica, não estou falando evangélica não, viu? As evangélicas, eu nem conto quantos institutos evangélicos tem aqui em Belo Horizonte. Peraí, se o povo não gosta de conhecimento, por que tem tanto instituto teológico? Mas as pessoas querem conhecimento. Ir para a igreja, para chegar lá, para ficar naquela porcaria. Textuário. Quantos alunos vieram hoje? Quantas visitas? Quanto afeto? Quanto não sei o quê? E para ler isso aqui, irmãos, coisa que assim, você vai embora sem nada acrescentado, por favor, né? Se tiver alguém da CPAD nos ouvindo, respeita a igreja, né? Enfiar isso aqui goela abaixo da igreja é no mínimo, falta de respeito. E eu vou falar sério, se o pastor Osiel Gomes estiver me ouvindo, ô pastor, amor de Deus, né? Tenha dignidade. Um homem como o senhor escreveu um emaranhado de clichês como esse aqui? É decepcionante, porque nós jovens admiramos o senhor e é complicado, pastor.
Quando eu peguei na mão e falou, quem vai comentar, pastor Zé Gomes? Falei, meu Deus do céu, vai tremer essa revista aí, vai ser bênção demais. Fiquei ansioso. E agora que eu tô ministrando, eu tô passando vergonha aqui no meu canal. É muito triste isso aqui, gente. Os discípulos que influenciam, não tem nada com nada misturado, parece o metrô de Belo Horizonte. Leva todo mundo de lugar nenhum para nenhum lugar. O sal não aparece, pois atua de maneira oculta e silenciosa. Essa referência nos ensina que antes de nos testemunharmos publicamente, é preciso renovar o homem interior, 2 Coríntios 4,16. Ou seja, antes de propagar uma mensagem pública, ela precisa ser verdadeira dentro de nós. Nesse sentido, o nosso testemunho não será titubeante ou titubeante. Olha que palavra horrorosa, titubeante. Quem é que fala de titubeante? Um homem tão inteligente usar uns trincafona desse? Assim o sal poderá estar fora do saleiro, espalhando-se por todo... Gente, eu recuso acreditar que foi aquele pastor que escreveu isso aqui. Não tem condição um negócio desse. Não tem condição. Eu me recuso a acreditar que foi o pastor Zé Gomes que escreveu isso aqui. Sendo luz. Como luz, o cristão deve brilhar na família, na escola, na universidade, no trabalho, em toda a sociedade. Sério, cara, eu tô vindo pra escola dominical pra ver isso. Não é que eu não concorde, gente, mas isso aqui a gente já sabe. Cara, eu tô na Assembleia de Deus desde que eu nasci. Mas tem gente que não sabe ainda. Então, por favor, faça essa revista para os novos convertidos. Não para nós que já estamos aqui, macaco velho já. Os seguidores de Jesus não podem se esconder. Eles são chamados para andar na luz, como na luz Deus está. 1 João 7. Sim, como é que a gente faz isso? E isso que você está falando, a gente já sabe. Agora o que a gente quer saber é como. Logo, se o nosso caminho é luz, não pode haver trevas. Não! Então, por favor, leia essas linhas numa reunião da Assembleia Geral. Nesse caminho não há lugar para a escuridão, pois o caminho de Deus é de luz, que reflete a sua palavra. Salmo 119, verso 105. Paulo disse que temos um tesouro em vasos de barro, 2 Coríntios 4,7. Que ladainha! Meu Deus do céu, que ladainha! Esse tesouro é a verdade do Evangelho. Você jura? Nossa! Meu Deus! Não sei como é que eu vivi sem saber disso até hoje. Nós devemos portá-la como bandeira no mundo em que inteiramente jaz o maligno. 1 João 5,17. Mas como, pastor? Você está dizendo o que sempre disseram. Agora, como nova geração, eu esperava um pouco mais do Senhor. Isso aqui, todos eles que vieram antes de nós já falaram. Agora vamos ensinar como. Como que faz isso aqui que você está dizendo que tem que fazer? Com isso, influenciar a sociedade não significa que o crente seja excêntrico ou que ostente alguma coisa. Pelo contrário. Sério? Nossa! O que a gente mais vê no púlpito é ostentação de cargo. O que é menos presidente é presidente de 4, 5 coisas. E a postura de quem é sal e luz é a de um embaixador da sua pátria. 2 Coríntios 5,20, cujas referências são a longanimidade, mansidão, moderação, bem como outras virtudes do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, 24. Se ele colocasse, por exemplo, a ética do reino, aí primeiro colocasse, uma lição 1, os 10 mandamentos, lição 2, as bem-aventuranças, lição 3, o fruto do Espírito, sabe? Seria muito mais rico. Mas 13 lições, 3 trimestres falando nada com coisa nenhuma. Só encheção de linguiça. E nem é linguiça boa, né? É linguiça velha mesmo. Você frita e fica aquele cheiro de gordura velha. A postura de quem é sal e luz é de um embaixador da sua pátria. Portanto, o modo de viver por meio de uma nova vida e da prática de boas novas levará os homens a glorificar a Deus. Ouçamos, pois, o conselho de Paulo. Veja prudentemente como andais. Efésios 5, verso 15. Sinopse do tópico 3. Os cristãos são chamados a influenciar o mundo em que vive, pois somos sal e luz. Vamos ver o que ele fala aqui. 100 anos depois, auxílio bibliológico. Justino Marte
nascido em 100 anos depois de Cristo, escreveu sua apologia. A respeito do impacto do reino de Deus como compromisso cristão, ele tem a dizer o seguinte: será que Justino Mártir vai salvar a lição segunda? Porque até agora eu não vi. Desculpe, irmãos. Ao ouvir que procuramos um reino, você imagina, sem fazer alguma pergunta, que estamos falando de um reino humano, porém estamos falando daquele reino que é de Deus, que também é mencionado na confissão de fé feita por aqueles que são acusados de serem cristãos, embora saibam que a morte é a punição daqueles que confessam. Pois se procurássemos um reino humano, também deveríamos negar o nosso Cristo, para que não fôssemos mortos, e teríamos que escapar da tentação, para obtermos aquilo que esperamos. Mas como nossos pensamentos não estão fixados no presente, não nos preocupamos quando os homens nos matam, uma vez que a morte também é uma divina. Vou fazer de novo. Não nos preocupamos quando os homens nos matam, uma vez que a morte também é uma divina. Também é uma dívida que precisa de qualquer modo ser paga. Lawrence Richard, mais um merchandising, comentário histórico-cultural do Novo Testamento, Rio de Janeiro, CPAD 2012. Opa, gente. Tá, eu já falei tudo, vocês já ouviram. Conclui o autor. Neste mundo dominado pelas trevas do pecado, só mesmo influência dos servos de Cristo para promover verdadeiras mudanças. Tá. Como? É preciso que a luz divina brilhe a partir de nós para que todos vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai. Mas também é preciso lembrar que sem o verdadeiro testemunho, o Evangelho não será levado a sério entre os homens, como eu não posso levar a sério essa revista publicada pela CPAD, haja visto os últimos comportamentos da Convenção Geral. Aqui fala que não é ostentação o homem de Deus, o que a gente mais vê lá é ostentação. Entretanto, o cristão pode mostrar uma vida verdadeiramente transformada, sincera e sem artificialismo. Exerceremos o nosso papel de sal da terra e luz do mundo. Falou e não falou nada. O meu sonho é que esse vídeo chegue até o pastor Osiel, que chegue até a CPAD, viu, gente? Porque vergonhoso. Isso aqui é deboche da igreja, viu? Isso aqui tá debochando da igreja. E aí o pastor tem que praticamente obrigar os irmãos a vir à escola dominical. Porque uma vez que você não tem fundamento, você parte para o imperativo. Tem que vir. Eu já estou ouvindo o pastor regional falar. Se não vir, não vai poder mais cooperar. Ameaçando. Claro. Não tem conteúdo. E quando a gente não tem conteúdo, a gente parte para ditatorialismos. Que o Senhor possa nos abençoar.